E aí pessoal, aqui quem fala é o Kaique Moura e no vídeo de hoje eu vou falar o porquê que eu deixei o Brasil e vim morar aqui nos Estados Unidos. Eu tinha feito essa enquete no Instagram um tempo atrás e foi o vídeo mais pedido por vocês, então eu vou falar um pouco de porquê que eu saí do Brasil. Então, um dos primeiros motivos é que eu nunca realmente fui uma pessoa adaptada com o Brasil. Apesar de eu ter nascido no Brasil, eu nunca consegui me sentir realmente em casa. Muitas coisas me incomodavam muito no Brasil. Na verdade, eu tenho lembranças boas do Brasil de quando eu era criança, de uma época muito diferente do que a época que eu deixei o Brasil, né? Da época que podia brincar na rua, da época que não tinha tanto perigo de ficar na rua, não tinha tanta criminalidade. Época diferente, onde tinha muito mais moral, muito mais decência. Era um Brasil diferente, o Brasil que eu me lembro na minha infância. E eu sou uma pessoa que eu morei em vários estados. Eu morei em São Paulo, morei em Curitiba, morei em Santa Catarina, morei na capital, morei no interior. Então eu conheço algumas partes do Brasil, né? E por mais que conforme eu fui crescendo, conforme eu crescia, eu via todos os princípios básicos morais que eu acreditava perdendo valor e sendo substituídos pelo errado no Brasil o tempo todo. Eu fui crescendo e cada vez vendo, nossa, tal coisa é errado, agora é certo. Nossa, tal coisa agora é certo. E tudo que era certo, tudo que era moral, tudo que era digno começar a perder lugar. Isso sem falar de segurança, de corrupção, de crise social do país, que só foi crescendo cada vez mais. Não dá pra dizer que eu não tentei no Brasil. No Brasil eu tinha planos de estudar, de fazer faculdade, de montar empresa, sabe? Todos os meus planos, trabalhar para mim mesmo, tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia idealizar, eu fiz no Brasil. Não tem nada no Brasil, apesar de novo, que eu não tenha feito na raça mesmo, não sou de família de dinheiro nem nada, tudo no sofrimento, no esforço, mas tudo que eu tinha para fazer no Brasil eu fiz. E eu não tive o sucesso que eu queria. Tive sucesso, não posso dizer que eu não tive, mas não tive o sucesso que eu esperava. E isso foi me decepcionando. Então era decepção financeira, decepção social, de ver a sociedade se transformando numa coisa que eu não concordava, que eu não podia fazer parte. E quando eu digo isso, eu falo no sentido de música, de novela, de tudo, sabe? Nada encaixava comigo. E foi então que eu comecei a pensar que eu precisava dar um up na minha vida, eu precisava achar uma alternativa diferente para mim e abrir os meus horizontes para um lugar diferente, um lugar onde combinasse mais com o meu jeito de ser. E foi aí que eu tive essa ideia de vir morar nos Estados Unidos. Vamos lá, deixando bem claro, as razões principais de sair do Brasil. Financeira, claro que é uma delas. Eu vi a possibilidade de aqui nos Estados Unidos ganhar muito mais do que eu ganhava no Brasil. Tendo uma empresa, aqui eu tinha a chance de ganhar mais, porque aqui realmente você ganha muito melhor e o seu custo de vida é muito baixo, muito inferior. Quando você vem morar fora, você começa a ver como a gente é roubado, explorado no Brasil. É literalmente uma escravidão, entendeu? Para você ter uma noção, convertendo em dólares, o salário mínimo no Brasil é o quê? $300 por mês. Enquanto aqui o salário mínimo semanal de uma pessoa é $500 por semana. Então, tipo, não tem nem comparação o ganho do Brasil com o ganho nos Estados Unidos. E o custo aqui é muito inferior ao custo do Brasil. Então, isso foi um dos fatores que eu queria. Eu já me preparava para alguma mudança no mundo. O coronavírus foi uma das coisas que aconteceu, que prova que o mundo ele não é tão seguro como muita gente pensava. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa e você precisa ter estabilidade financeira para poder sobreviver. Então, no Brasil é muito difícil. Muita gente sabe do que eu tô falando, a dificuldade de pagar as contas, de lutar. E no Brasil era difícil ter uma reserva, era difícil ter uma segurança, coisa que aqui todo mundo tem, aqui é fácil de ter. Rapidamente você conquista essa estabilidade, essa segurança financeira. Mas o segundo motivo e o mais importante são as questões morais. Eu queria um lugar onde eu pudesse criar os meus filhos, eu queria um lugar onde eu pudesse educar e o sistema não deseducasse. Então, antes que alguém fale, mas nos Estados Unidos também tem isso, tem aquilo. Tem. Muita coisa errada tem aqui, ideologia de gênero e outras coisas que eu não concordo, vem daqui alguns ideais, entendeu? Falando de nova ordem mundial, aqui é o berço da nova ordem mundial, tem muita coisa nesse sentido. Eu não estou defendendo o país em si, eu estou dizendo na questão social, tá? Para ninguém falar, mas aí é pior mesmo. Não precisa nem falar, a gente for me ver meus vídeos, eu sempre comento muito sobre os Estados Unidos, muita coisa vem daqui. Mas o meu assunto não é na ordem mundial agora, o meu assunto é uma questão de social, de educar seus filhos, de viver num lugar tranquilo que condiga com seus valores conservadores e cristãos. E era isso que eu estava procurando. Então, por exemplo, eu vim aqui em busca de segurança,
de poder pegar meu telefone, comprar um telefone caro, um iPhone, sei lá, e andar na rua de iPhone a hora que eu quiser, sem medo de ser roubado. Eu vim aqui para ter o direito de morar num lugar legal, de dirigir um carro legal, sem ter que me lascar o mês inteiro só para pagar a conta, entendeu? Então eu vim para cá para mudar essa perspectiva que eu tinha de vida difícil no Brasil. E socialmente, eu vim aqui porque, por exemplo, aqui na escola, você comparar uma escola pública daqui e uma escola pública no Brasil. A criança numa escola pública aqui, ela tá fazendo arte, ela tá fazendo música, ela tá fazendo teatro. Hoje eu vejo vídeos de escola pública no Brasil, os próprios professores estão levando as crianças para fazer apresentação de funk, adultizando as crianças com dança sensual e com coisas que destrói totalmente a comunidade. Eu sempre falo muito de crianças nos meus vídeos, porque quando você destrói a educação da criança, você vai ter adultos terríveis no futuro e você vai ter uma sociedade mais pendente à negação de Deus, à negação dos valores morais. E isso vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Então o problema é que o mal está em todo lugar, mas o Brasil ele recebeu o mal de forma muito forte nos últimos 15 anos. E a transformação no Brasil é muito grande. Hoje em dia o Brasil tem coisas que, cara, eu vivo aqui e eu não vejo, entendeu? Por exemplo, quando eu saí do Brasil, você ligava a rádio, tava tocando uma música imoral, falando coisas imorais. Coisa que aqui, cara, você liga o rádio, você ouve um country, você ouve músicas românticas, algumas vezes até mencionando Deus, falando de Deus. Então isso faz diferença. Sabe, você educar seu filho de uma forma e o rádio não deseducar, a televisão não deseducar. Então, basicamente o Brasil, ele tá numa tendência muito forte da depredação do cristianismo e da destruição dos valores familiares. Ideologia de gênero é muito forte no Brasil, toda essa sensualidade, adultização das crianças, imoralidade. Se você parar para perceber, o jovem no Brasil ele é bombardeado por informações erradas. Você fica ouvindo funk o dia inteiro falando de sexualidade, de imoralidade, e depois você ouve uma outra música que só fala de bebida e de cachaça e de balada e de traição. Então isso tudo, tem gente que acha que não afeta, mas afeta, isso fica na sua mente, isso começa a fazer parte de você, isso começa a te dar desejos, a te dar ideias, a te levar para alguns caminhos. E a sociedade no Brasil ela começa a ser destruída por causa desse tipo de conceito que a música passa, que o rádio passa, que as novelas passam, que a Globo espalha toda aquela monte de ideologia errada pro Brasil inteiro. Então aqui tem coisas erradas? Tem, mas aqui a sociedade cristã ela é mais forte, ela é mais unida, ela luta contra aquilo que a gente não concorda. E por isso a gente consegue encontrar lugares como o Connecticut, onde eu moro, que é um lugar conservador e decente, onde nada disso faz parte da minha vida aqui em 4 anos. É um lugar que a minha filha vai nascer agora e eu sinto paz de saber que minha filha vai morar num lugar desse. Porque ela pode ligar o rádio, ela pode ouvir uma música, ela pode ir para a escola, ela pode andar na rua, ela vai ser educada, ela não vai ser deseducada através da mídia, da vida social do país em si. A educação é diferente aqui. Tanto que ser cristão mesmo é uma coisa que, se você reparar nas novelas, quando aparece um crente na novela, ele é um fofoqueiro, ele é um vilão, ele é alguém do mal, ele é alguém invejoso, ele é alguém perseguidor de alguma coisa. É feito um trabalho psicológico no Brasil para destruir a imagem do crente e para normalizar tudo aquilo que é errado. E eu não aguentava mais viver com tudo isso. Toda essa ideologia é uma ideologia da nova ordem, ela está no mundo inteiro. Mas o problema é que o Brasil está engolindo isso aí de golada, entendeu? Enquanto existem ainda lugares, aqui nos Estados Unidos pelo menos, você tem em cada estado o seu sistema. Então, você ainda consegue encontrar um estado que é mais conservador, como onde eu moro. Eu não conheço outros lugares, dizem que na Califórnia é a maior doideira. Eu não moro na Califórnia, eu tô falando de onde eu moro, eu tô falando da pesquisa que eu fiz para vir para cá, da escolha de vida que eu tive aqui. Então aqui é um lugar maravilhoso. Eu trabalho com crianças, eu dou aula para crianças, e você conversar com uma criança de 10, 8, 12 anos de idade aqui, 13 anos de idade aqui, tem um aluno de 14 anos de idade, que a inocência dessas crianças é bonita de se ver. Agora no Brasil, eu trabalhava com crianças também, e eu já cheguei com criança de 8 anos de idade, cantando funk, dançando funk, falando coisas absurdas, assuntos absurdos, que, cara, não é uma criança mais. Então no Brasil a criança ela tem idade de criança, mas a mentalidade dela e a sujeira que é jogada em cima dela é de um adulto. Então aqui criança ainda é criança, você entende? Então tudo isso foi coisas que falou, eu tenho que ir embora desse lugar, porque esse lugar ele tá destruindo, tudo está sendo destruído ao meu redor e eu não quero isso para minha família. Então isso foi uma das razões de eu querer ir embora do Brasil. Nada contra quem gosta de funk, nada contra quem gosta, entendeu? Gosto não se discute, mas para um adulto que gosta, ok, mas
O funk, ele prega uma ideia de imoralidade, de sexualidade, da mulher como um objeto sexual e do sexo em si. E eu não achei uma coisa legal quando eu comecei a ver o funk tocar em rádio. Por exemplo, se minha filha falasse, eu quero assistir Celso Portiolli, Torta na Cara, posso assistir? Pensando na ideia do programa, qual é o mal de assistir? Nenhuma ideia, pode ir lá, vai assistir. Só que, cara, é um programa que é inocente, tô dando um exemplo, mas todos são assim, tô falando desse programa especificamente para dar um exemplo de um programa inocente, onde o funk vai tocar, a cada brincadeirinha para e toca um funk, para e toca um funk. Então, se eu tô ensinando a minha filha que eu não quero que minha filha ouça funk, que eu não acho isso legal para a educação dela, que eu acho que isso vai imoralizar a educação que eu tô dando para ela, vai destruir os valores cristãos que eu estou passando para ela, não vai valer de nada, porque quando ela estiver assistindo um programa inocente na televisão, a lavagem cerebral daquilo ali tá rolando. Então é inevitável que uma criança que cresça tendo referência daquilo o tempo todo não goste daquilo. Quando se tornar um adolescente, vai gostar daquilo, vai seguir aquilo que canta, vai seguir as ideologias que canta. E a música, ela tem um poder muito grande, o que a gente assiste, o que a gente ouve, tem um poder muito grande em quem a gente vai ser no futuro. Tanto que o jovem, ele cresce e escolhe um caminho, né? Eu sou roqueiro, eu sou regueiro, eu sou pagodeiro, eu sou funkeiro. Cada um segue um padrão e vira uma tribo. E o cara envelhece com aquela mesma ideologia. Então cada um é famoso pelo seu estilo, pelo aquilo que seu estilo segue, pelo aquilo que seu estilo prega. O roqueiro tem um estilo, o funkeiro tem um estilo, o regueiro tem um estilo. Cada um tem seu padrão, porque a música afeta o comportamento social da pessoa. Se pegar uma criança americana para conversar e se pegar uma criança brasileira, a diferença da educação delas é muito grande. Entendeu? E até certo ponto no Brasil eu lutei para ter dinheiro, porque eu achava que se eu tivesse grana para viver num bairro melhor, para colocar meus filhos numa escola melhor e buscar uma educação melhor, o dinheiro compraria. E eu comecei a dar aula em bairros nobres, por exemplo, eu dava aula no IMCA, que é um clube que tem aulas de reforço escolar, tem piscina, tem quadra, tem esportes. É uns R$300 por mês na época. É um lugar, uma coisa cara que os pais pagavam para os filhos. Só quem tava lá era quem tinha um valor aquisitivo, uma vida boa. E essas pessoas que estavam lá, elas eram crianças que tinham uma condição social boa, mas eu fui começar a perceber que elas não estavam livres de toda essa poluição que o Brasil está jogando nas pessoas. Eu comecei a perceber essa poluição sendo forte ali também. E eu comecei a perceber que não importava quanto dinheiro eu tivesse. Toda essa destruição moral, toda essa destruição musical, toda essa destruição cultural que está rolando no Brasil, ela não é limitada à classe social. Isso aí já passou da questão social, financeiramente falando, né? Então, para mim, o Brasil ele estava num ritmo muito acelerado de destruição financeira, social e moral. E eu achei que eu precisava encontrar um lugar para mim. Eu vim aqui para Connecticut, nos Estados Unidos, eu me encontrei aqui. É bem interior aqui, é bem calmo. Cara, os Estados Unidos é o país mais cristão do mundo. Apesar da influência maçônica enorme que esse país tem, a população é em grande parte cristã. Você dá uma volta pelas cidades, pelos estados aqui, você só vê igreja cristã. Não tem muito espaço para seitas ocultistas, religiões ocultistas de outras linhas de distorção do cristianismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha intenção não é criticar o gosto de ninguém, nem o estilo de vida de ninguém. Se você está vendo meu vídeo, provavelmente você concorda comigo, pelo menos em grande parte do que eu falei, porque quem pesquisa o tipo de assunto que o meu canal aborda são pessoas que são diferenciadas da mesma forma que eu era quando eu morava no Brasil. E se você também é insatisfeito com o que você está vendo ao seu redor, meu conselho é que tem muito lugar ainda melhor para viver, tem muito lugar melhor para educar seus filhos, tem muito lugar ainda melhor para preservar os bons costumes e a moral, coisa que, pelo menos quando eu estava no Brasil, eu comecei a ver sendo jogado no lixo de forma rápida demais. Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação e acompanha que tem muito vídeo legal aí para sair para vocês.